Você conhece a indústria 5.0? Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista e este é o podcast Provocações de Carreira. E você sabe, a gente está aqui para te provocar, chamar você para ação, tirar você da zona de conforto rumo à sua carreira exponencial. Eu sou Leandro Tafuri e para variar estou com meu amigo e parceiro de conteúdo, Anildo, direto da França. Fala, Anildo! Grande Leandro, grande amigo, grande amiga. Vamos lá, Leandrão, mais um episódio aqui tocando um tema que, que assim, muitas pessoas desconhecem e outras conhecem de uma forma um pouquinho equivocada, né? Então vamos esclarecer alguns pontos aqui, né? Olha, é curioso isso. A gente conversando com algumas pessoas, até no nosso meio, né? Quando a gente falava do assunto indústria 5.0, a cara era assim, peraí, 5.0? Nós não estamos na 4.0? Então, calma lá que a gente vai explicar muito bem, né? Explicar e entender também os desafios, né, da indústria 5.0. Né, Anildo, que não são poucos, aliás, certo, Anildo? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos descobrir o que tem lá pra gente, né? Você entendeu? O que tem pra gente numa fase, dessa fase que a gente está vivendo de ruptura tecnológica, né? Então vamos lá. Aqui, como você sabe, que acompanha aqui a Gestão Realista, vamos para a contextualização. Então, o que é a indústria 5.0? Na prática, é um termo usado para denominar a próxima revolução industrial. A gente está aqui atualmente, né, muitas indústrias estão na fase 4.0, né, e a gente vai falar um pouquinho do histórico, né? Então, na prática, a gente vai falar aqui um pouquinho do histórico desde a indústria 1.0 para você entender como que a gente chegou na indústria 5.0. Então vamos lá. Então, na prática, a indústria 1.0 foi quando foi criado a máquina a vapor, lá nos primeiros teares mecânicos, né? Já a indústria 2.0 foi um marco super importante, né, onde a tecnologia ali a eletricidade passou a ser utilizada nos processos de produção, já abrindo a porteira para a tecnologia. A indústria 3.0 já foi ali pós na guerra, né, Anildo? Pós Segunda Guerra, a era da informatização, só possível por conta, né, da eletricidade. Então ali onde os computadores começaram a fazer parte da realidade das empresas, né, os PCs, né, depois notebooks, etc. E a gente vem agora na fase que muitas empresas estão, que é a 4.0, né? A indústria 4.0. Mas você que não sabe o que é a indústria 4.0 na prática, é esse momento onde a gente utiliza a tecnologia da informação integrada aos processos de produção industrial. Então você que está trabalhando numa empresa, vê aí, utiliza um ERP, processos que digitalizam, né, as relações entre pessoas, isso tudo faz parte da indústria 4.0. E são muitas as tecnologias da indústria 4.0. A gente pode citar algumas aqui, mas o objetivo hoje não é entrar no detalhe das tecnologias, né, Anildo? Então, por exemplo, internet das coisas, você tem nas fábricas sensores, né, Anildo, onde sensores alimentam dados em sistemas informacionais para tomadas de decisão, Big Data, grandes fontes de data para tomada de decisão também, robotização, realidade aumentada, impressão 3D, simulações, inteligência artificial. Falamos recente aqui, entrevistamos um especialista em Machine Learning falando do ChatGPT, enfim, toda essa automação de processos é a indústria 4.0. Mas aí vem a pergunta, né, Anildo? E a indústria 5.0, onde é que ela entra, meu amigo? Vou deixar você ter a honra de começar a falar um pouquinho da indústria 5.0, cara. Vamos lá, vou chutar essa bola aqui, aí você já mata ela no peito, né, Leandro? Assim, a indústria 5.0, na sua essência, ela está tentando resgatar alguma coisa
que essas últimas gerações, na verdade, elas não levaram em consideração como o centro da mudança, né? Que são as pessoas. Né? Então, se a gente começar a pegar lá desde quando inventou lá a questão dos teares, né? Os teares, na verdade, estão procurando aumentar a produção em massa, na verdade, né? A questão até da indústria 4.0 é em melhorar os processos, não fazer a vida das pessoas melhor. Você entendeu? Já a essência da indústria 5.0, se eu tivesse que sumarizar isso num ponto, é trazer para o centro da questão, para o centro da preocupação, as pessoas. E aí que mora um pouquinho o perigo também, que a gente vai esmiuçar aqui. Você entendeu? Mas as pessoas, ou seja, os clientes, a sociedade, os funcionários, etc. Né? Então, a 5.0 ela busca resgatar exatamente isso. Não é o que as outras indústrias, na verdade, não levaram em consideração. E a gestão realista trouxe isso, porque acho que é até é praticamente uma prestação de serviço que a gente está fazendo, colocando esse tema em pauta. Porque a indústria 5.0, você gestor, você líder, né? Você que faz parte aí de qualquer organização, a indústria 5.0 tem que fazer parte das discussões, né, da estratégia, do planejamento estratégico corporativo, assim como ESG hoje está provocando basicamente uma revolução, né, nas empresas aí. A gente está num momento onde sustentabilidade, né, é muito falado. E olha só, a indústria 4.0 então, a 5.0 é uma evolução da 5.0? Acho que a resposta, né, Anildo, é sim e não, né, porque na prática elas acontecem simultaneamente, né? Sem dúvida, mas a diferença está no foco. Onde, sendo bem franco aqui, a gente não vai hoje amaciar. Tá? Muitas empresas usam a indústria 4.0, toda essa parte de automação, sim, pensando em agregar valor, super legal. Mas a grande maioria está na redução, o objetivo é a redução de custos, né, Anildo? Porque a competitividade no mercado ela é voraz, então você com automação, você com melhoria no processo de produção, você consegue não só aumentar a qualidade, mas baseado na economia de escala, produção em massa, você reduz o preço do seu produto e acaba tendo uma competitividade melhor. Mas o que acontece que acontece com isso, né, Anildo? A gente está vendo demissões e mais demissões acontecendo, e isso é algo que tem que ser chamado a atenção, porque não é sustentável. Daqui a pouco, você é empresa que está somente pensando na melhoria dos processos, visando a redução dos custos, você não vai ter para quem vender, porque não vai ter emprego para todos. Então, a indústria 5.0 traz esse assunto em pauta, Nildo. Inclusão, sustentabilidade e qualidade de vida. Nildo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse desafio, né? Porque quanto mais automação, não vamos nos enganar, menos emprego. Vai ter oportunidade? Sim. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho desse desafio, né, dessa nova era que nós estamos vivendo, cara. Sem dúvida. É importante as pessoas entenderem que existe hoje, você comentou, né, que existe um overlap, né, existe entre a indústria 4.0 e a indústria 5.0. Existem alguns aspectos, né, enquanto a indústria 4.0 ainda está, né, bem ativa, e com foco na questão do lucro, foco na questão da melhoria dos processos, né, e como a gente está vendo, cada semana a gente vê uma dessas gigantes, né, demitindo milhares, 10, 15, 18, 20 mil pessoas, né? Então assim, você vê o foco da 4.0 ainda acontecendo. Mas ao mesmo tempo, vários componentes da indústria 5.0 já começam a tomar lugar no mundo corporativo de hoje. E é o que a gente quer até fazer as pessoas entenderem que elas precisam ver isso através de diversos ângulos, né? Como um gestor, como alguém que está num cargo de liderança da empresa, ou até aquela pessoa que não está, talvez, no cargo tão de gestor, né? Mas como funcionário, por exemplo, como que ele pode adotar esses conceitos, né? Então, o que acontece? Alguns exemplos, né, de conceitos que já estão sendo implementados, né? A questão da inclusão. Então, existe hoje empresas que já possuem o Departamento de Recursos Humanos, né? Inclusive diretores da questão para gerenciar a questão da inclusão
nos funcionários. O que significa isso, né? Na verdade, é você garantir que você não vai contratar somente pessoas privilegiadas, por exemplo. E é claro que cada lugar do mundo o conceito de privilegiado ele muda, né? Mas o que existe, na verdade, o conceito de inclusão existe hoje, já está estabelecido, você entendeu? Isso você vê, não está estabelecido em todas as empresas, mas não é algo que vem no futuro, não, ele está na verdade se disseminando, né? A questão da sustentabilidade, convido você que está ouvindo a gente aqui agora, pegar o nosso episódio, né, que fala sobre a revolução ESG, né, é algo que já vinha, né, crescendo como uma preocupação corporativa há muitos anos, mas agora se estabeleceu como algo quase que mandatório, né, não, obrigatório, né, para as empresas, você entendeu? Essa preocupação da questão do, né, isso precisa ser sustentável, e até a questão dos governos, os governos se estão impondo para as empresas. Aqui na Europa, por exemplo, isso está super já disseminado, né? Está, na verdade, só crescendo essa questão da sustentabilidade, né? Agora, o ponto que pega ainda é a questão da qualidade de vida. E aqui eu convido você que está ouvindo a gente a separar aqui em dois aspectos, né? A qualidade de vida dos produtos que você vai gerar ou dos serviços que você vai prover, você entendeu? Os impactos que esse produto ou esses serviços vão ter na sociedade onde esses produtos ou serviços estão inseridos, você entendeu? E o outro lado da moeda, que são os funcionários. Né? Então o que acontece? A indústria 5.0 já está acontecendo, eu falo isso, por exemplo, Leandro, eu desenvolvo soluções para distribuição de energia e água, né? E já fazem alguns anos eu já venho desenvolvendo os produtos com esses conceitos da indústria 5.0, né? Onde você pega os produtos e os seus serviços e você aumenta, né? Você melhora a qualidade de vida das pessoas que utilizam esse produto e esse serviço. Você, na verdade, desenvolve esses produtos, né, visando em melhorar a sociedade onde esses produtos são inseridos. Então isso já vem acontecendo também. Né? O lado da 5.0, que para mim ainda é utópico, Leandro, é quando a qualidade de vida dos funcionários. Porque isso eu ainda não vi acontecer. E sinceramente eu não sei como isso vai acontecer. Você entendeu? Perfeito. Esse é o grande detalhe. É um grande desafio, né, Nildo? Sem dúvida. Ou sem seja, dúvida. Aqui, se a gente fosse sumarizar praticamente numa sentença, a ideia da 5.0, né, Nildo, é fazer com que as máquinas assumam tarefas perigosas. Eu vi um vídeo recentemente de um cara se gabando, né, mostrando as habilidades dele cortando, desossando um frango. Né? E numa máquina super perigosa ali, né, cara? Falei, meu Deus, né? Que perigo, né? Então, assim, fazendo um exemplo bem esdrúxulo, né? Essa é uma atividade perigosa, não teria que ser feita por humano, porque tem ali um impacto potencial na qualidade de vida daquela pessoa e daquela família que está ali por trás, né? Então fazer com que as máquinas assumam tarefas perigosas, repetitivas, de baixo valor, enquanto seres humanos vão poder se concentrar em tarefas que requerem habilidades como talvez criatividade, né, decisão, o pensar, né, coisas um pouco mais complexas, habilidades mais finas, né, e habilidades onde, por exemplo, a gente fala muito aqui em trabalhos manuais, às vezes a gente fala assim, isso é artesanal, né? Olha que legal esse conceito, né? Quando a gente tem algo artesanal, você teve algo feito sem escala, né? Ou seja, o handmade, famoso handmade, com todo cuidado em cada etapa ali, com um conhecimento do todo daquela pessoa que agregou um valor incrível. Isso ainda, né, Anildo, vai continuar, né? Vai ser ainda um produto, mas a gente está falando aqui em produção em larga escala, né? Aí você pode perguntar o seguinte agora, legal, né? Mas por que as empresas então vão adotar a indústria 5.0 se o objetivo delas é simplesmente a redução, da grande maioria, é a redução de custos operacionais? Sem dúvida, sem dúvida. Aí eu vou dar a minha resposta baseada nas leituras recentes que eu tenho feito e novamente passar a bola para você. Muito relacionado ao conceito do jogo infinito. Eu já antecipei aqui, você é empresário, se todas as empresas automatizarem a ponto de não precisarem de mão de obra humana, quem é que vai comprar o seu produto? Em algum momento, esse foco no humano
foco no meio ambiente, foco no sucesso sustentável, vai ter que fazer parte da sua estratégia corporativa, empresário. E não adianta você falar assim, ok, eu vou me preocupar com isso quando todos estiverem se preocupando com isso. Não. Cada vez mais essa geração atual, né, a geração Z agora, também escolhe o produto com base na filosofia implementada, né, na cultura organizacional implementada nos produtos que as empresas consomem. É por aí, Anildo? Não, sem dúvida nenhuma, né? Achar esse equilíbrio é um desafio tão grande que, na verdade, cada vez mais agora vem crescendo a questão do rendimento universal. Não sei como está no Brasil, eu estou traduzindo aqui universal income, né? Que é tipo rendimento universal, tipo como se todo mundo fosse ganhar um salário. Renda universal, enfim, né? Porque existe esse grande desafio. Qual é o ponto onde a adoção da tecnologia, você entendeu? Ela vai gerar valor não só, como eu estava falando agora há pouquinho, para os meus clientes e para a sociedade, mas para os meus funcionários também. Né? Porque se eu só reduzir minha força de trabalho, entendeu? Vai chegar um momento que eu vou ter só robô e vai chegar um momento que eu vou ter só computador. Um detalhe interessante... Esses não compram, né, Anildo? Esses não vão comprar o seu produto. Sem dúvida. Um detalhe interessante, por exemplo, é que o Elon Musk, numa das Gigafactories que ele fez nos Estados Unidos, ele começou com o princípio de que ele ia automatizar praticamente tudo. Você entendeu? Quem acompanha de perto a Tesla, por exemplo, foi um desastre. Foi um desastre. Ele teve que, na verdade, trazer um monte de... Ele teve que repensar toda a parte de produção e trazer mais pessoas. Você entendeu? Porque só máquina não resolveu o problema. Então, você vê, esse equilíbrio é importantíssimo. Né? E a pessoa que está no cargo de gestão tem que ter isso em mente, que você colocou muito bem, né? E as pessoas que trabalham, né, nas empresas, elas têm que estar cientes, hein? Que essa revolução está acontecendo agora. Né? Então, o que eu tenho que melhorar nos meus conhecimentos? O que eu tenho que melhorar no meu perfil profissional para não ser uma vítima? Você entendeu? Dessa revolução. Porque toda revolução sem dúvida, né? Tem suas vítimas também. Você entendeu? Com certeza. Desde os dispositivos são lindos e maravilhosos, né? Mas assim, em vários momentos eles são utópicos. Né? E a questão do funcionário, você que trabalha, porque você como cliente, todos os clientes eles vão ter produtos fantásticos, etc, etc, etc. Né? Mas você que trabalha na empresa e você vê que a sua empresa está começando a entrar na revolução 5.0, você tem que rapidamente, você entendeu? Fazer uma avaliação de como você pode estar, na verdade, né, preparado para isso e não ser uma vítima. Nildo, eu acho que vai acabar, se isso não for feito de forma proativa pelas corporações líderes mundiais, vai acabar sendo necessário algum tipo de marco regulatório. Né? Sem dúvida. Isso é ruim. Né? Agora, então, ou seja, né, por que adotar? As empresas já adotam a 4.0 para uma melhoria de novo, olha aqui, fazendo um disclaimer, não somos contra a evolução, nós somos a favor, super a favor da tecnologia, nós somos entusiastas da tecnologia, mas a gente está fazendo aqui uma provocação sobre o lado humano, né, em todas essas automações que a gente vai estar presenciando e agora mais ainda com a guerra, né, da inteligência artificial chegando, né, e a gente presenciando sendo usuário. Né? Então olha só, ponto número 1 aqui, indústria 4.0 é super positiva, necessária. Você empresário, você tem que, se você não chegou ainda no momento que você está utilizando as tecnologias de ponta para melhorar os seus processos organizacionais, a produção, né, dos seus produtos / serviços, você está atrasado e sinto lhe informar, é uma questão de tempo para você ser somente mais um na estatística de falências. Então ela tem que ser adotada. Mas número 2, tecnologia sozinha, ela não vai funcionar a ponto de ser sustentável. E é necessário encontrar o equilíbrio homem-máquina para você se beneficiar da automação de processos, da economia de escala, mas usando também as habilidades humanas, cognitivas, habilidades de liderança e agregando
valor à sociedade, porque um grande pilar, né, Anildo, da indústria 5.0 é a cultura de pessoas, treinamento e, por que não dizer, né, o crescimento das pessoas envolvidas e a sociedade envolvida, né, com essa indústria, cara. É por aí, é essa a nota, o tom do desafio que as corporações têm, cara? Sem dúvida nenhuma. Para mim, as corporações elas vão sim entrar nessa onda, mas eu ainda acho que elas no começo, a maioria maciça das empresas, elas não vão estar olhando ainda para a questão do cliente e a questão da sociedade, né? E o desafio é que as empresas tragam para essa preocupação também a questão dos funcionários, né? Você entendeu? E que pare essa questão de demissões, você entendeu? De milhares de pessoas, você entendeu? Porque quem acaba pagando o pato, na verdade, é quem trabalha nessas empresas, né? Então, assim, é muito importante, né, que as empresas tenham isso em mente e os funcionários também, né, que se preparem para isso. Falando em se preparar para isso, muito legal. Então, agora colocamos aqui um desafio, quase uma discussão filosófica em relação ao futuro da indústria aqui, mas a gestão realista sempre traz o lado pragmático, o famoso, né, Anildo, e eu com isso, cara? Como que eu me preparo para isso? Exato. Mas então, olha só, você sabendo desse cenário, vindo essa onda, de novo a gente fala aqui que você tem que aprender a surfar nessa onda, olhar esses acontecimentos e usá-lo a seu favor, né? Então vamos lá, como se preparar para trabalhar nessa fase 4.0/5.0? Você aprendeu aqui que elas são concomitantes, né? Elas coexistem. Então, primeiro, número 1, são vários conhecimentos que você vai ter que desenvolver, especialmente conhecimentos empresariais, mas acima de tudo tecnológicos. Então, número 1, conhecimento em tecnologia. Número 2, conhecimento em engenharia. De novo, não precisa ser um conhecimento no detalhe, conhecimento em linhas gerais. Para você surfar na onda da indústria 5.0, conhecimentos da indústria. E aqui a gente está falando de compreensão de processo de produção. Tem um assunto maravilhoso, se você quiser aí acrescentar um assunto no seu currículo, Lean Manufacturing. Lean foi uma metodologia de produção industrial desenvolvida originalmente pela Toyota. Pesquisa isso, Google isso, que você vai ficar impressionado, aprender a história da evolução industrial. Tá? Número 3, habilidades de resolução de problema. Isso é atemporal, né? Não é a indústria 1.0, 2, 3, 4, 5, essa é uma habilidade super necessária. Número 4, habilidades sociais, mais uma, né, atemporal. E número 5, conhecimentos em negócio. Anildo, não dá para falar que tem uma mais importante aqui, né, cara? Não dá, porque algumas elas são na verdade, são necessidades recentes, né, com o conhecimento em tecnologia, por exemplo, né? E fica claro, né, que as pessoas elas não vão ter mais o luxo de desconsiderar a tecnologia, né, como algo que elas vão precisar dedicar atenção. Não tem o luxo, adorei essa. Sem dúvida. Não, né? tem o luxo. Não tem mais esse luxo, né? Então, a você que trabalha na empresa, já te falei, tanto na gestão da empresa ou trabalhando na empresa em si, né, o conhecimento de tecnologia. E quando a gente fala conhecimento de engenharia, você explicou bem, né? Eu só vou trazer um detalhe também, não é só engenharia mecânica, é engenharia de software também, a engenharia de processos, né? Isso é importante entender, né? Porque quando conceitual, a gente... né? Também. Sem dúvida. Por exemplo, né? O ChatGPT, vale a pena dedicar ali uma horinha, olha só que eu estou falando, uma hora, estou falando um dia, um mês, um ano, né? Só para tentar entender que tecnologias estão por trás do ChatGPT. Aí você para de se assustar um pouco com ele, começa a entender um pouco melhor, você entendeu? Né? A questão de resolver problemas, por que isso é tão importante? Porque, olha só, é uma consequência, né, Leandro? Os processos vão ser automatizados, então você vai ter que começar a ter um trabalho um pouco mais especializado, né? Você tem um trabalho um pouco mais intelectual, um trabalho um pouco de raciocínio, resolver essas coisas, né? Habilidades sociais é mandatório. Agora, olha só que interessante, né? A habilidade social não é só lá no escritório você se dar bem com todo mundo, né? Não, na verdade você vai desenvolver um produto, vai desenvolver um serviço, você entendeu? A habilidade social é você pensar como que você pode melhorar, agregar valor,
você entendeu? Naquele cliente, naquele usuário e no ambiente onde seu produto ou serviço ele é usado. Você entendeu? Essa habilidade social também tem que entrar. É uma habilidade social mais ampla e, ao mesmo tempo, você entendeu? Focada no que você faz, no que você entrega. Você entendeu? E conhecimento dos negócios, meu Deus do céu, né? Isso, como você mesmo falou bem, né? Isso é algo que já, né, as pessoas precisam ter, você entendeu? Há muito tempo, você entendeu? É que deixa de ser um luxo, né? Perfeito. Isso começa a ser uma obrigação. Perfeito. E assim, acho que partindo já para as conclusões, né? Se já não ficou autoexplicativo, acho que, Anildo, eu diria que se manter atualizado, né? E a gente, quando fala em se manter atualizado, volta uma questão comportamental de hábito, né, meu amigo? De falar como você está gerindo o seu tempo, né? Então, se manter atualizado, esses tópicos que a gente acabou de comentar, ele tem que ser parte do seu hábito. De, pelo menos, que você não vá a fundo, mas pelo menos as headlines ali, você ao menos tem que saber o que está acontecendo nos avanços, né, do mundo dos negócios, o que está surgindo. Se o assunto ChatGPT, essa palavra, você nunca tinha escutado antes, alerta vermelho para você. Então, Google aí, começa pelo menos dedicar meia horinha por dia para uma leitura nos principais sites de notícia aí, mesmo que as headlines, porque isso é importante, isso é super importante. Mas, Anildo, acima de tudo, e aqui eu faço um grande desafio, né? As hard skills super necessárias para qualquer pessoa que pretende trabalhar numa indústria, né, com conhecimento técnico específico, elas nunca vão ser suficientes nessa nova era de automação. Então, as soft skills em conjunto com as hard skills vão fazer você um profissional diferenciado. O que são as soft skills? As habilidades comportamentais. Né? Então, esse é uma grande chamada aqui para ação. Que além das hard skills, a gente já citou, desenvolver as suas habilidades comportamentais vai fazer com que você surfe nessa onda sem maiores problemas. É por aí, meu amigo? Completamente, Leandro. É aquela coisa, né? Só complementando o que você falou, né? Você olhar, utilizando todos esses ângulos, essas óticas, essas informações, né? E verificar. No final das contas, você tem que passar um traço ali e verificar se você, na verdade, vai aproveitar essa revolução, ou se você, na verdade, está correndo risco de ser uma vítima. E quanto antes você identifica isso, né? Se você, na verdade, já está ressonante com a revolução, já acha como você pode, na verdade, surfar essa onda. Se você está no outro lado da moeda, na parte que está em perigo, já muda os seus hard skills, melhora os seus soft skills para te colocar no outro lado da situação. Você entendeu? Então é super importante você chegar nessa conclusão, em que lado que eu estou, né? E quais ações então eu devo tomar. Você falou uma coisa que eu adorei. Você não pode se dar o luxo de deixar esse assunto de lado, né? Sem dúvida. Então vai ser nenhuma. praticamente uma questão, né, de sobrevivência. Se você quer uma ajuda, né? Não deixe de acessar gestãorealista.com. Lá a gente vai ter informações como essa aqui, né? A gente fala de comportamento, a gente fala de tecnologias, tendências, tudo que acontece, né, no mundo corporativo, mas assuntos que vão ser necessários para você dar o salto na sua carreira. E você quer dar um salto um pouquinho mais rápido? gestãorealista.com/upgrade, nosso curso Upgrade de Carreira, vai te dar um passo a passo aí para que você defina, né, os próximos passos da sua carreira, mas não só defina, consiga conquistá-lo. Legal, Anildo, mais uma vez, cara, prazer falar sobre esse tema bastante espinhoso, mas espero que a gente tenha conseguido plantar uma sementinha de curiosidade para que as pessoas entendam o que vem por aí, meu amigo. Sem dúvida, sem dúvida. Foi um prazer, você entendeu? É um assunto que ele é excitante e preocupante, você entendeu? E esse foi o objetivo aqui, a gente mostrar isso aqui para você que está ouvindo a gente. Muito legal. E nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais. Grande abraço.